pessoal, beleza? Bom, eu vou contar para vocês hoje uma história que aconteceu comigo de quando eu precisei vender o meu carro novo para comprar um carro usado. O que me motivou a trocar o meu carro novo? Na época eu lembro que eu tinha um carro de 2 anos e meio de uso, tá? Tava com 70 mil quilômetros, um carro com manutenção em dia, eu tinha comprado novo, eu conhecia todo o histórico do carro, era um carro que não tinha porquê eu vender. Eu só vendi porque eu estava passando, na época, uma transição profissional, né? Foi um momento de desafio econômico e, para completar, né, eu estava com um filho pequeno, né? Então eu precisei vender, eu tinha uma Saveiro nessa época, vendi o meu carro e tinha um carro que estava para uso dentro de casa, que era um Citroën C3, tá? Era um carro de 1 ano de uso também. Nessa época eu me lembro que a minha Saveiro estava quitada, né? Então eu precisei me recapitalizar, eu consegui vender o carro e capitalizar o dinheiro desse carro. O outro carro ele estava financiado, então como eu estava, né, passando um momento de desafio econômico, eu saí de uma prestação. Então botei dinheiro no caixa. Vendi 2 carros. Bom, fiquei sem carro no momento, fiquei 1 semana sem carro e precisei buscar um carro usado que atendesse às minhas necessidades. Nessa época, uma das exigências que eu tinha era comprar um veículo de procedência. Comecei a olhar um carro na faixa de 8 anos de uso, que era um carro completo, com banco de couro, ar-condicionado, né? Era um sedã. E eu me lembro que nessa época eu tinha encontrado um Peugeot Passion 1.4, com 8 anos de uso. Esse carro foi a primeira coisa que me chamou a atenção nele, foi que ele era o único dono. Esse carro foi comprado na minha cidade, nota fiscal de faturamento na minha cidade. A pessoa eu não conhecia, mas era de uma mulher. O carro tinha manual, chave reserva e registro de revisões. Então, até então, era um carro ideal para mim. O Peugeot estava na faixa dos seus 80 mil quilômetros, então estava na hora de fazer a revisão da parte de suspensão. Como eu já conhecia, eu já sabia que a suspensão do Peugeot era uma coisa crônica, né? Então isso daí, logo de início, eu dei uma volta no carro e já identifiquei que eu ia ter que trocar essas peças. Eu lembro também que esse carro, logo que eu peguei a chave dele estava muito castigada, tá? O Peugeot, especificamente o Peugeot, ele tem alguns detalhes que eles são crônicos. O primeiro deles é a suspensão. Depois é a chave. A chave do Peugeot, de tanto você abrir e fechar o carro, aquele botãozinho ele afunda, deborracha. Aquilo rapidamente eu resolvi na época uns R$30. Eu fui em uma loja de autopeças e comprei só a carcaça da chave. Ficou zero praticamente. A chave tinha desgaste, a parte de metal, né? Mas a capinha ficou perfeito, ficou lindo. Logo em seguida eu já fui para a parte de suspensão, né? Esse carro tem um problema sério, você tem que trocar tudo. Então eu troquei ponteira, bieleta, balança, o que tinha ali, eu troquei o kit, botei o kit novo, completo. Já estava dentro do meu orçamento, troquei 2 pneus que o carro estava precisando, fiz alinhamento, balanceamento, né, óleo e uma coisa minha que é de capricho. Eu lembro que eu comprei esse carro, estava tão bonitinho, o ar-condicionado gelava muito, o ar-condicionado do Peugeot muito bom. Eu me lembro que o banco do motorista, a espuma tinha afundado um pouquinho, então você sentava no carro, você não se sentia como se estivesse no carro novo. Então o que eu mandei fazer? Eu peguei esse Peugeot, levei ele num capoteiro que eu conheço aqui, mandei trocar o couro do assento do motorista, só do motorista, e mandei fazer enxerto de espuma. Então o carro ficou praticamente zero, entendeu? Você entrava no carro, o carro por dentro cheirosinho, tudo certinho, os bancos alinhadinhos, altinho. E às vezes o banco fica muito desgastado, a borracha, a espuma afunda, aí você começa a sentir os arames. Não tinha nada disso, o carro estava perfeito. Falei, poxa, excelente, é isso que eu preciso, né? Um carro sedã, 1.4, econômico, tá? Era um carro econômico e comecei a usar o carro, né? Só que o seguinte, pessoal, eu também fiz a minha parte de manutenção preventiva, tá? Eu que trabalho com isso, eu sempre que eu pego um carro para o meu uso, a primeira coisa que eu faço, né? Assim, depois da parte visível, a primeira coisa que eu faço, o carro precisando ou não, é a revisão do sistema de arrefecimento. Como que eu faço?
Geralmente eu troco o líquido, né, de arrefecimento, não coloco água de torneira. O rapaz que faz o serviço para mim, o mecânico no caso, coloca água desmineralizada, tá, pessoal? Então eu fiz a troca do líquido de arrefecimento, tá? Logo em seguida eu troquei a válvula termostática, que também faz parte do sistema de arrefecimento. Esse carro era original ainda. Logo, isso aí na época eu lembro que eu estava economizando, então eu não tinha seguro, eu não ia fazer seguro para esse carro. Então o que eu fiz? Eu mandei instalar um corta-corrente. Quem for mais antigo aí vai lembrar que isso era uma prática muito comum. Hoje em dia o pessoal não comenta muito, eu não ouço muito, mas existem pessoas ainda que utilizam. Como é que isso funciona? Isso é um dispositivo, é um botão que você coloca escondido em algum lugar dentro do carro, de preferência você mesmo, né? A minha dica é a seguinte: você mesmo escolher o local que você vai instalar. Porque se você deixar para a oficina elétrica, eles vão colocar num local bem óbvio, tá? Então quando o seu carro por um acaso vier sofrer um furto, né? Um roubo, o bandido já vai ter mais facilidade de achar. Então se você coloca no local mais difícil, como é que isso funciona? O carro liga, funciona, começa a andar. Quando ele dá aproximadamente uns 5 minutos andando ou alguns quilômetros, o carro desliga, ele simplesmente apaga, tá? E só vai funcionar de novo se você for lá e apertar aquele botão que você escondeu. Então, para mim, foi uma das coisas que eu coloquei para o carro ficar em dia, para mim poder utilizar com segurança, tá, pessoal? Bom, eu consertei tudo, fiz a manutenção preventiva, instalei o porta-corrente e comecei a usar o carro. Porém, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que você está comprando um carro com 8 anos de uso. No meu caso, eu estava comprando um carro com 8 anos de uso. Por mais cuidado que ele foi, manutenção preventiva, né, registro de revisão, com tudo, a gente tem que levar em consideração que alguns elementos, principalmente os elementos de borracha, juntas, elas acabam degradando, né? Com o tempo, tudo, até um carro parado, se você deixar um carro 10 anos na sua garagem, ele também vai estragar e você vai ter que pegar o carro, vai ter que dar uma manutenção preventiva. Eu me lembro que logo assim que eu comecei a usar o carro, eu estava com criança dentro do carro, chorando, e peguei uma chuva. Peguei uma chuva. E de repente o limpador para-brisa, aquela paleta do limpador, ele soltou, ele simplesmente se soltou e eu fiquei sem o limpador na região do motorista, né? Então, essa parte que eu comentei agora há pouco, os elementos vão se degradando. Então, uma dica também a respeito disso: se você tem seu carro, utiliza para sua família, até para o seu uso, se você for trocar a paleta, tá, do para-brisa, compra uma marca boa, tá? Eu indico a Bosch. E de 2 em 2 anos, no máximo de 3 em 3 anos você trocar. Bom, como é que ficou essa história? Felizmente eu estava dentro da cidade, parei um posto de gasolina e o posto de gasolina tinha o limpador da Bosch, que é o que eu gosto. Continuei usando o carro. Logo em seguida, passado uns 4 meses que eu estava com o carro, eu sempre verificando a água de reservatório, ver se não está baixando, porque carro usado, quando a gente compra, a gente tem que estar sempre observando alguns sinais. Nos primeiros 6 meses, para ver se ele não vai apresentar nenhum problema. Não é igual carro novo que você sobe e só anda e bota gasolina. O carro usado, você tem que, pelo menos uma vez por semana, você tem que conferir óleo, você tem que conferir nível da água do radiador, tá? Você vai lá no reservatório, observa onde que estava, se ele subiu ou desceu, se o carro está esquentando, observa o termostato dentro do carro no painel, né? O termostato, se ele está trabalhando na temperatura correta, se ele está subindo ou não. No caso do Peugeot, o que aconteceu comigo? Eu fui conferir a água do radiador e comecei a reparar que ela estava dando borra, tipo uma espumazinha de milkshake. Eu até falei no vídeo anterior aí, uma espumazinha de milkshake. Bom, o carro ficou comigo mais uns 4 meses naquela situação, mas aquilo já era um sinal de que a junta do cabeçote estava queimada, tá? Estava passando óleo para o sistema de arrefecimento. Isso aí a gente vai falar, essa é matéria de outro vídeo, vamos falar isso em outro vídeo.
Mas contando a história do Peugeot, aí nesse meio tempo assim de 4 meses eu fiz o quê? Me capitalizei, juntei o dinheiro, comprei as peças que precisava, ficou muito barato, né? O pessoal fala muito mal de Peugeot, mas quem fala mal é porque não tem experiência ou não tem um mecânico de confiança que faça um bom trabalho. No meu caso, eu fiz o quê? Comprei a junta de cabeçote original, levei na oficina, né? Tiraram o cabeçote, teve que fazer um trabalho de retífica. Resumindo, ficou para mim em torno de R$1.300 e poucos o conserto do Peugeot. Tá, pessoal? Após isso, eu tive muitos momentos felizes com o carro. Não tive mais problemas. Em seguida, eu vendi um carro para um amigo. Eu fiquei com esse carro uns 2 anos e meio, 3 anos. Vendi para um amigo, tá? Esse amigo, logo em seguida que ele comprou, também teve que dar revisão na suspensão, mas também ficou muito satisfeito com o carro. Mas o que fica aqui, pessoal, é a seguinte dica, né? O carro usado, ele tem que ter mais carinho, você tem que estar sempre observando ele. Não estou dizendo que é ruim o carro usado, muito pelo contrário, é muito bom. Só que você tem que estar sempre observando os sinais que ele vai te dar para você nunca ficar na mão, tá? Segue as dicas aí, pessoal. Obrigado mais uma vez.